Hoje nós estaremos finalizando esta carta de Paulo aos Romanos. Tem sido tão especial para nós, temos trazido muitas informações e despertamento. Romanos capítulo 16. Romanos 16. Vamos ler o verso 1 e o verso 2. Romanos 16, verso 1 e 2, para a nossa leitura, e abordaremos todo esse capítulo. Bem? Vamos lá. Diz assim: recomendo-lhes nossa irmã Febe, serva da igreja em Sincreia. Peço que a recebam no Senhor de maneira digna dos santos, que lhe prestem a ajuda e que venha a necessitar, pois tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. Amém? Oremos. Pai, obrigado, Senhor, por esse tempo, por essa noite. Reconheço minha dependência do Senhor 100%. Peço, Pai, encarecidamente, que o doce Espírito possa iluminar a minha mente, para que eu fale a Tua palavra com sabedoria, que a Tua palavra, Senhor, seja direção para cada um que está aqui e os que estão acompanhando pela internet. Que assim, ó Pai, possamos ter respostas pessoais no caminho, nos instrua, nos guie, nos oriente, Senhor, para que cresçamos na graça e no conhecimento. Por isso damos toda a glória em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, nós temos falado sobre as torres. Os irmãos têm ouvido sobre as torres, e o que precisamos. Valeu, irmão Joaquim. E é o que precisamos levantar na nossa vida, a torre de Deus, a torre absoluta. Nós vivemos em um mundo que está repleto de conflitos, como estávamos falando, né, e orando sobre isso, para que nós, como igreja, sejamos levantados, possamos avançar, proclamar o Evangelho. Mas nós precisamos entender que as coisas que acontecem, as coisas que se levantam para nos abater, nos entristecer e fazer com que nós desanimemos, essas coisas, elas todos os dias elas se levantam, todos os dias vêm essas ações. E o que é que precisamos? Precisamos ter uma torre firme na nossa vida, inabalável, uma torre que não seja destruída. Infelizmente, muitas pessoas, muitos, estão perdendo a fé, estão perdendo a esperança, estão afundados nos problemas, e hoje a questão dos problemas mentais e emocionais tem dominado as pessoas, tem afligido muita gente. A pessoa está vivendo em tantos problemas que não consegue mais ter um equilíbrio emocional, mental, e acaba tornando-se uma doença psíquica. É terrível isso.
Por isso nós, irmãos, temos que levantar torres verdadeiras, torres reais. Quando levantamos a torre, nós podemos ver no Maiara o sentido real da nossa vida. E as obras, elas acompanharão o sentido da nossa vida. Isso será um testemunho para todos que nos cercam. Para todos que nos cercam. Isso será de grande testemunho. E isso é fundamental, porque há um despertamento quando nós de fato levantamos a torre absoluta para a cooperação no reino de Deus, cooperação na obra de Deus, e cooperação na missão da evangelização mundial. Por isso, esse capítulo 16 de Romanos é um capítulo extraordinário, é um capítulo fantástico, que vai despertar-nos, irmã Laila Sodré, despertar-nos grandiosamente, através de exemplos de Dona Maria Rita, de pessoas extraordinárias. Não sei se você já leu Hebreus capítulo 11. Você já leu? Amém. Hebreus capítulo 11? Não, já alguns não leem. Grande desafio é você ler Hebreus 11. Hebreus 11 é um testemunho extraordinário de homens e mulheres que tiveram uma fé extraordinária, que foi registrada na galeria dos heróis da fé, em Hebreus capítulo 11, homens e mulheres que viveram pela fé. E lá no final, já aproximando-se do final do capítulo, ele dá um registro extraordinário de que a terra não era digna desses homens. A terra não era digna de receber esses homens pisarem nesta terra. É o registro desses homens de fé, dessas pessoas extraordinárias que nós temos até como exemplo e abraçamos o exemplo dessas pessoas, de Abraão, assim Abel, dentre outros, Gideão, e ele mostra até que ele poderia citar muitos outros e vários outros homens e mulheres da fé. Assim Paulo registra no Novo Testamento a galeria de homens e mulheres destemidos, homens e mulheres cheios do Espírito de Deus, homens e mulheres que dão um grande exemplo, que são citados na cooperação da evangelização mundial, na cooperação do reino de Deus, na cooperação do trabalho de Deus. Isso é um despertamento maior. Por isso, levantar a torre, aqui nós temos pessoas que, por mais que passaram dificuldades e aflições, por mais que tiveram alguns problemas, mantiveram-se firmes, mantiveram-se constantes, mantiveram-se avançando e proclamando o reino de Deus, cooperando com a evangelização, auxiliando Paulo na pregação do Evangelho. E por que eles fizeram isso? Por que elas fizeram isso? Porque elas levantaram torres absolutas, que não se abalam, que são firmes, torre extraordinária, que o inimigo não consegue destruir, ele pode neutralizar a força e o poder do inimigo. É isso que nós precisamos entender. Por isso, nessa noite, nós falaremos do seguinte tema: os discípulos que possuem a torre. Amém? Glória a Deus. O que é uma torre, irmãos? Nós temos falado sobre isso. O que é uma torre? Nós sabemos que uma torre é uma edificação, uma construção, e fica uma sentinela lá em cima que serve para proteção e para ataque. Uma torre estabelecida, ela consegue dominar uma região. É claro que isso é usado de forma metafórica. É uma forma metafórica, ou seja, usar a realidade de uma torre firme e ela
serve para ataque e para defesa, e isso transportar para a realidade do Evangelho. O Evangelho que é firme, da segurança plena de quem está no Evangelho, jamais poderá ser destruído, aniquilado e arruinado. Quem está no Evangelho, essa é a torre absoluta, é o Evangelho. Por isso, o que é que o Evangelho apresenta e que fez a diferença na vida desses irmãos? O que é que esse Evangelho apresenta? O que é que o Evangelho mostra? O Evangelho mostra a Cristo Jesus, o nosso Redentor e o nosso Salvador. Assim, quando olhamos João 8,32, o que é que está escrito? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade vos libertará. Ser livre, ser liberto completamente, ter essa liberdade plena, essa liberdade que me dá segurança extraordinária, que me dá segurança diante das aflições, mas é preciso conhecer a verdade. A torre absoluta é a verdade plena, que é inabalável, que não pode ser destruída. Agora, que verdade é essa? João capítulo 14, versículo 6, disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. Ele é a verdade, Ele é a verdade plena, Ele é a verdade absoluta. Então, conhecer a verdade é ser livre. Jesus veio à terra e mostrou aos seus discípulos esse conhecimento dessa verdade, esse conhecimento da verdade plena. Em Mateus 16,16, Pedro apresentou e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa verdade que estava escondida, que estava oculta, foi revelada, foi trazida à tona. O que é que essa verdade fez? Colossenses capítulo 1, versículo 13 e versículo 14. Ele nos arrancou do império das trevas, Ele nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem nós temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Foi essa obra que Ele realizou, nos arrancou do império das trevas, Ele nos transportou para o seu reino do seu Filho amado. Essa é a obra plena do Senhor Jesus. E em Lucas capítulo 4, do 16 ao 21, Jesus, quando ele lê a lei, Isaías 61, e ele entrega o livro de volta àquele que estava ali para receber o livro, e ele senta e ele diz: hoje se cumpriu esta palavra. Esse Jesus, esse ungido de Deus, esse Cristo que veio para libertar os cativos, dar vista aos cegos, pregar o ano aceitável do Senhor e trazer o dia da paz do nosso Deus. Essa é a resposta. Então, é o conhecimento da verdade. E que verdade plena é essa? A verdade que estava oculta, que foi manifestada, essa verdade que veio ao conhecimento, e essa verdade que traz a libertação plena. Está dentro dessa verdade, está com esse entendimento claro, é ser livre completamente das trevas e do poder de Satanás, da maldição do pecado e do inferno, das tribulações e das angústias, das aflições e das coisas terríveis. É ser livre completamente, pois conhecereis a verdade e a verdade se libertará. É ser livre plenamente. Então essa é a torre absoluta, a verdade plena, a verdade extraordinária. E foi isso que esses irmãos e irmãs de Romanos capítulo 16 puderam viver,
puderam desfrutar. Assim, nós vamos ver aqui 3 pontos nesse capítulo 16 de Romanos, em que nós teremos aqui o exemplo deles. Primeira coisa, antes de apresentarmos esses 3 pontos, nós temos a recomendação que Paulo faz da irmã Feber, como nós vimos aqui no começo do texto. Essa irmã, ela supostamente, tudo indica que ela que levou esta carta de Paulo à igreja em Roma. E a recomendação que Paulo faz dela, uma mulher que de fato cooperava, que trabalhava e que era envolvida com as coisas de Deus. A recomendação de que ela seja recebida do Senhor, e que ela receba toda a ajuda necessária com dignidade, como os santos são recebidos, pois ela tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim, diz Paulo. Um auxílio extraordinário, um grande auxílio. O que é que Paulo fazia? O que é que ele realizava? Qual era a missão dele? Proclamar o Evangelho em regiões, em lugares, cidades. E aqui ele mostra que ela foi um auxílio para ele nessa caminhada da evangelização. Então, uma mulher destemida, uma mulher extraordinária, que é registrada aqui pelo apóstolo Paulo na recomendação à igreja em Roma. Assim, irmãos, nós vemos que nesse capítulo 16 havia, no versículo número 3 até o versículo 16, nós vemos Paulo fazendo a recomendação daqueles irmãos que estavam em Roma, nas proximidades da igreja e que ali congregavam, que ali cultuavam e louvavam a Deus. Não dá para ver todos, vamos ver alguns desses nomes que são destacados e que realmente foram tão relevantes para aquela época. Primeiro, nós temos o versículo 3, onde Paulo declara, na saudação a Priscila e Áquila. Priscila e Áquila, um casal que foi cooperador de Paulo e que trabalhou no Senhor, onde Paulo se encontrou em Corinto. No verso 3 ele diz: meus colaboradores em Cristo Jesus arriscaram a vida por mim, sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Por isso, irmãos, nós vemos o exemplo dessas pessoas, homens e mulheres, que arriscaram a vida. Olha o que Paulo diz: eles arriscaram a vida por mim, porque Paulo estava avançando na evangelização, avançando para proclamar o Evangelho. E Áquila e Priscila, que conheceram Paulo, que Paulo trouxe para eles um discipulado, para que eles entendessem a respeito de Jesus como Cristo, a solução plena, foram levantados como discípulos absolutos e seguiram na proclamação e viram a obra que era realizada através de Paulo, a importância do que era isso, e em determinada situação colocaram-se com a sua própria vida a favor do apóstolo Paulo. Nós estamos dispostos a entregar a nossa vida. Por isso que eu digo que esse é um capítulo extraordinário, que mostra pessoas extraordinárias que entenderam que o Evangelho é tudo. O Evangelho é tudo. Que a evangelização é a missão mais importante. E ver um homem que estava com essa determinação, com essa responsabilidade, é algo extraordinário. E qual é o comportamento, qual a atitude? Colocar a vida em risco em prol do apóstolo Paulo. Irmãos, nossa vida, ela pertence a Deus, mas nós estamos enxergando o Evangelho como uma causa fundamental, como uma causa tão importante, que nós estejamos dispostos a ponto de entregar a nossa vida, de doar a nossa vida. Nós temos que entender essa causa tão fundamental e quebrar todo o comodismo
quebrar todas as coisas que nos prendem e que nos impedem de colocarmos o nosso coração no plano absoluto de Deus. Assim, nós temos também Epêneto, é o nome desse cooperador, Epêneto. E no versículo 3 na sequência, no versículo 5, Paulo coloca que esse foi um irmão amado, que foi o primeiro a se converter na Ásia, o primeiro que se rendeu a Cristo, o primeiro que recebeu o Evangelho, o primeiro que conheceu a palavra de Deus na pregação. Dentre todos que estavam ali, que conheceram também, que ouviram, mas ele foi aquele primeiro convertido na Ásia. Esse homem é Epêneto. Segundo, Maria, verso 6. Maria, que trabalhou, aquele que coloca uma coisa muito importante, ela trabalhou arduamente por vocês, pela igreja de Roma, trabalhou arduamente. Irmãos, nosso trabalho para Deus, ele tem sido nesse nível, nessa posição, nesse patamar. O que é trabalhar arduamente? Quando fala em você vai trabalhar arduamente, o que vem na sua mente? O que significa trabalhar arduamente? Significa trabalhar com todo o empenho, com todas as forças, com toda a energia, com todo o gás. Essa é a entrega total. Essa mulher Maria, ela trabalhou para a igreja de Roma arduamente, fez uma entrega total. Qual está sendo o nosso nível de entrega para o reino de Deus, para a evangelização mundial, para proclamar Cristo? Nós temos muitas coisas que temos prendido, coisas pequenas, coisas simples. Como está o nosso nível de oração, meditação da palavra? Como está o nosso nível em cultuar a Deus, em servir a Deus, em estar na comunhão? Mulher Maria arduamente trabalhou para o reino de Deus, trabalhou para o Senhor, dedicou a sua vida a servir a Deus, a servir a Cristo Jesus. Outro, um casal também, no verso 7, são nomes um pouco difíceis, estranhos, mas as obras que eles fizeram é que faz a diferença. Graças a Deus. No verso 7, Andrônico e Júnias, supostamente um casal, e eles tiveram também uma ação no trabalho do Senhor. No verso 7 ele diz: meus parentes, diz Paulo, que estiveram na prisão comigo, meus parentes que estiveram na prisão comigo. Irmãos, isso é tremendo, irmãos. É extraordinário. Estavam na prisão junto comigo, me acompanhando, junto comigo nessa grande dificuldade. É como Silas e Paulo estavam lá na prisão. Mas eles juntos com Paulo, cooperando, incentivando, apoiando, e juntos eles estavam. Isso é extraordinário. Na sequência nós temos dois nomes aqui muito extraordinários. E eu aconselho até a você, se você vai ter filho, né? Você pode, é uma sugestão, você pode até colocar como nome aí dos seus filhos, né? Sabe? É possível, né? São sugestões que a Bíblia dá, né? Então vamos lá. Segue aqui no versículo de número 12. Nós temos aqui, possivelmente são gêmeos, Saúde, Trifena e Trifosa. É uma boa sugestão para colocar nos seus filhos. Saúde, Trifena, naquela época era comum, era normal, hoje a gente vê. Mas Saúde, Trifena e Trifosa, mulheres que trabalharam arduamente no Senhor. Amém? Glória a Deus. Apesar do nome, a gente vê um impacto assim diferente, né? Mas a obra que elas fizeram, trabalharam arduamente
Senhor, trabalhar arduamente na obra de Deus para a evangelização. E segue na sequência, no verso 12 ainda, nós temos: saúdem a amada Pérside, outra que trabalhou arduamente no Senhor. Então, nós vemos aí pessoas que trabalharam, dedicaram. Essas foram as pessoas que estavam em Roma, dentre outras, que aqui tem mais nomes, mais pessoas, mas essas destaquei que para poder falar e não dar para as outras pessoas. Mas nós vemos como pessoas se dedicaram, trabalharam arduamente, estavam na prisão, estavam juntos, porque entenderam que Paulo era um líder que avançava na proclamação do Evangelho. Paulo era uma pessoa que estava dedicada exclusivamente para o reino de Deus. E aí veio a cooperação, são obreiros cooperadores, são obreiros que estão juntos para a evangelização mundial. E entendem isso como uma responsabilidade tão extraordinária, tão poderosa, que colocam toda a sua vida nisso. Esforçam-se arduamente. Qual é o nosso esforço para servir a Deus hoje? Qual é o nosso esforço para a comunhão? Qual é o nosso esforço para a oração? Qual é o nosso esforço em servir a Deus e agradar a Deus hoje? Meus irmãos, quando nós nos esforçamos, nós fazemos muitas coisas. Quando nós nos esforçamos, nós fazemos muitas coisas. Quando você está estudando, você tem que se esforçar. Você está trabalhando, você tem que se esforçar. Está chovendo, você se esforça para poder atender. Está fazendo sol, você vai. Está difícil, tem uma dor de cabeça, tem algum problema, você se esforça para superar. Aqui entenderam o poder que é o Evangelho, esforçar-se para o reino de Deus. É como diz Paulo em 1 Coríntios 15:58, todo o nosso esforço, todo o nosso trabalho no Senhor não é vão. A recompensa dos céus. A importância extraordinária do Evangelho, ele vê a resposta em vidas serem salvas, serem libertas, serem curadas, serem restauradas, serem livres do poder e das mãos de Satanás, serem livres das cadeias do inferno. Então, nós vemos como essa equipe que estava em Roma pôde se levantar desse entendimento correto da palavra e cumprir esse plano junto com Paulo para a evangelização mundial, para levantar discípulos e estabelecer o reino de Deus. Esse é o primeiro ponto. São aqueles discípulos que tinham a torre, que estavam na igreja de Roma e que Paulo faz a referência. Segunda coisa que ele mostra aqui nesse capítulo é a advertência contra os falsos mestres, contra os falsos ensinadores, contra aqueles que estão com um entendimento incorreto e com ideias incorretas para trazer a destruição no meio da igreja. Naquela época, Paulo já advertia que já estava havendo pessoas que ensinavam coisas contrárias. E hoje, irmãos, não está diferente. Paulo está dizendo no meio, pessoas que dizem ser irmãos, mas que fazem, ensinam coisas contrárias. Naquela época e hoje, nós estamos vendo o absurdo que está envolvendo aí igrejas e lugares e pessoas, heresias, ensinamentos falsos e contrários, ensinamentos perversos, ok? Assim vamos ver no verso 17 até o versículo 20, verso 17 a 20, os falsos mestres. Então, primeiro Paulo apresenta o cuidado que é preciso ter com relação aos falsos mestres. Verso 17 ele diz: recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês receberam. Causa divisão, colocam obstáculos ao ensino verdadeiro. É uma igreja que recebeu o ensino correto, o ensino do Evangelho, e pessoas que no meio da igreja colocam obstáculos, colocam dificuldades para que as pessoas
tenham problemas no entendimento do Evangelho, no entendimento da palavra, no entendimento da mensagem. Colocam traves, colocam problemas e causam situações para que as pessoas não entendam o Evangelho. Qual o objetivo deles? Causar divisão, dividir a igreja, dividir o povo de Deus, dividir o corpo de Cristo. Esse é o problema que os falsos mestres eles procuram causar na igreja, com ensinos e obstáculos. Então essa é a realidade. Segunda coisa, o que é que eles fazem? Qual é a realidade que eles usam? Verso 18. Pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas a seus próprios apetites, mediante palavras suaves e bajulações, enganam o coração dos ingênuos. Palavras suaves e bajulações que enganam o coração dos ingênuos, porque o interesse deles é seu próprio apetite, é a sua própria necessidade, é o seu próprio anseio, a necessidade que aquela pessoa tem. E o que nós vemos é que os objetivos e as suas necessidades, anseios, é para a riqueza, enriquecimento e para fazer coisas contrárias com pessoas. Essa é a realidade. E o que é que eles fazem? Palavras suaves, bajulações, palavras mansas, palavras cativantes, palavras que vão soar bem aos ouvidos. Isso para trazer destruição, enganar os ingênuos. É o que ele mostra aqui. Naquela época já havia essa realidade. E hoje, infelizmente, muitos ingênuos estão caindo no ponto do vigário, podemos assim dizer. Estão caindo nas artimanhas e nas palavras suaves dessas pessoas. Infelizmente, falsos mestres, falsos ensinadores, falso desejo, apetite. Irmãos, é claramente visto líderes e pessoas aí fazendo de tudo para sugar tudo que a pessoa tem, arrecadar o máximo de dinheiro que puder. Estamos vendo aí as claras, totalmente claramente, mas infelizmente os ingênuos estão sendo enganados. Infelizmente, os ingênuos estão sendo enganados. Quem são esses ingênuos? Aqueles que ainda não possuem a torre, que ainda não têm a segurança, que ainda não estabeleceu a torre firme, a torre inabalável, a torre que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É unicamente e exclusivamente eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Essa é a torre absoluta. Essa é a torre absoluta. Essa é a resposta da verdade. Conhecer essa verdade, conhecer claramente, não se tornará mais ingênuo, porque terá essa firmeza. E tudo que vier contrário a essa verdade é de Satanás, é das trevas, é do inferno, é maligno, é perverso. Por isso, a igreja não pode ficar ingênua, tem que ter a segurança da mulher, não precisa voltar torre. Esses discípulos estavam nessa segurança e Paulo advertindo a igreja de Roma para não cair nessa lábia, nessa sedução, porque eles vêm com palavras suaves. Não, você vai enriquecer, você vai prosperar. Não, você vai vencer. Não, você vai conseguir, você vai conquistar o seu Deus, você vai isso, você vai aquilo. Só tem que fazer o seu desafio. Você não tem que realizar o seu desafio. Você só precisa entrar na campanha. Você só precisa fazer isso. Você vai vencer, você vai conseguir. Maravilha, vamos lá. Então, infelizmente, é o que nós temos visto. Essa é a triste realidade que tem dominado o cenário. Por isso Deus nos chama para que nós levantemos a torre absoluta, a torre firme. O que é que nós precisamos? Foi a recomendação de Paulo para a igreja de Roma. O que é que ele recomenda? Que se mantenha na obediência. Verso 19: todos têm ouvido falar da obediência de vocês. Paulo mostra como
como aquela igreja estava em obediência. Obediência à palavra, obediência ao Evangelho, obediência à mensagem correta, à mensagem de Cristo. É isso que mantém segurança. Obedecer à verdade. Deus disse: não coma do fruto, no dia que você comer, certamente morrerá. Obedeça. Mantenha a obediência na palavra correta, na palavra viva, na palavra verdadeira. Não coma, você pode tudo, mas a árvore que está no meio do jardim, aquele fruto não coma, pois no dia que você comer, certamente morrerá. Houve a desobediência que trouxe a destruição. É o que Paulo diz: está se ouvindo a obediência de vocês, e glória a Deus por isso. Mantenha-se na obediência à verdade, obediência à palavra, obediência de que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Disse Jesus: eu sou a verdade, eu sou essa verdade, e você não precisa de mais nada, nada mais. Disse Jesus: eu sou essa verdade. Pois Ele, somente Ele, é o Cristo. Manter essa vida de obediência, afastando-se do mal. Qual vai ser o resultado disso? A resposta de Deus virá. Pois essa obra dos falsos mestres, dos falsos profetas, pessoas enganadoras, essa é uma obra de Satanás, das trevas, é a ação maligna, é o diabo que está agindo, é o diabo que está atuando para trazer destruição. Mas a perseverança, desfrutar do Evangelho, manter essa torre firme, vai trazer o resultado. É o que está escrito aqui no versículo 20. Eu quero dizer, olha aí na sua Bíblia, olha aí na sua Bíblia claramente, que diz no versículo 20, essa é a resposta que virá. Verso 20 diz: em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Aleluia, glória a Deus. Em breve Deus esmagará Satanás embaixo dos pés da igreja. Glória a Deus. Não é que Satanás já não tenha sido esmagado por Jesus, mas aqui ele está mostrando da realidade, porque o Evangelho na nossa vida, a resposta da completa aniquilação e destruição de Satanás, que vai ser lançado no abismo e vai ser completamente neutralizado. Então, a segurança dentro do Evangelho vem a resposta de neutralizar a ação de Satanás, a ação das trevas e a ação contrária, a ação maligna. Então, esta é a realidade. Assim, após a advertência, Paulo dá o terceiro ponto, que são aqueles que estavam junto com ele. Ele recomenda a saudação para aqueles que estavam em Roma, dá advertência sobre falsos mestres e traz a recomendação para aqueles que estão junto com ele, aqueles que estão ali presentes. Vai do verso 21 ao verso 25. Então aqui nós temos alguns nomes que podemos destacar. Primeiro é o servo Timóteo. Timóteo foi um jovem que possuía a torre, foi formado discípulo, tornou-se pastor da igreja em Éfeso, e ali naquele momento estava com Paulo, junto na obra e na missão, que Paulo faz a recomendação, verso 21, Timóteo, meu cooperador, envia-lhe saudações. Glória a Deus, meu cooperador de Paulo, está junto, auxiliando a proclamação do Evangelho. É o que nós precisamos, cooperar com o reino de Deus, com a liderança, cooperar para o avanço do Evangelho. Segundo é Tércio, verso 22, ele diz: eu, Tércio, que redigi esta carta, saúdo vocês no Senhor. Então esse Tércio, Paulo estava editando, ele estava escrevendo, esse pessoal que escrevia era chamado de amanuense. Ele era aqueles que escreviam as cartas, não era propriamente Paulo que estava escrevendo. Ele editava, falava, e a pessoa escrevendo, e nessa hora ele disse: eu que estou escrevendo aqui, mando saudações para vocês. E o terceiro, verso 23, é Gaio, cuja hospitalidade eu e toda a igreja desfrutamos.
envia-lhe saudações. Gaio, que era hospitaleiro, que acolhia, abria suas portas para os irmãos, para a missão, para aqueles que serviam a Deus. E, por fim, tem Erasto, no versículo 23, ainda na sequência, Erasto, administrador da cidade, e nosso irmão Quarto, que é o irmão que envia de saudações. Olha aqui tem uma pessoa importante. Erasto, que era o administrador da cidade, uma pessoa importante, uma pessoa do governo, uma pessoa que era influente, que havia recebido o Evangelho, havia recebido a palavra, que estava em unidade, em comunhão, junto com Paulo e com a igreja. Nós vemos como Deus alcança todos os patamares, todas as classes, todas as pessoas. E essas pessoas, quando entendem o Evangelho, elas compreendem que elas estão naquele posto, estão naquela posição, não por elas mesmas, mas pelo plano absoluto de Deus. Amém. Então, a posição que você está não importa, a condição de onde Deus te colocou é um plano importante de Deus para a proclamação do Evangelho, para anunciar o Evangelho, para estabelecer o Evangelho, para levar pessoas ao conhecimento do Evangelho, para levar pessoas ao conhecimento da verdade e elas serem libertas das trevas. Amém? E vamos concluir, como conclusão, é o verso 23 até o verso 27, que aqui nós temos três coisas fundamentais. Três coisas fundamentais, que é a saudação final de Paulo, faz o agradecimento e faz aí as suas palavras finais a essa igreja em Roma. E aqui três coisas importantes eu quero destacar, eu quero apresentar aos irmãos. No final da sua fala, Paulo mostra coisas que nós precisamos ter, que nós precisamos colocar na nossa vida, que nós precisamos viver a realidade, ok? E a primeira coisa é a personalização. Personalização. A personalização do Evangelho. Isso é tremendo, é extraordinário. É a conclusão que nós temos que ter na nossa vida. A personalização do Evangelho. Olha o que ele diz no versículo 25. Ora, aquele que tem poder para confirmar-nos pelo meu Evangelho. Aleluia. Meu Evangelho. Aqui nós estamos vendo a personalização do Evangelho. Paulo disse: o Evangelho é meu. Por que ele disse: o Evangelho é meu? Tem o Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo. Ele deu o Evangelho, ele criou o Evangelho, ele fez o Evangelho? Não. Mas ele disse: o meu Evangelho. Por que ele falou isso? Isso é a personalização. Enquanto o Evangelho já faz parte dele, já é próprio dele, já está enraizado dele, já é um com ele. É o Evangelho que está enraizado, entranhado nas entranhas, no DNA, já está 24 horas enraizado. É como ele diz em Gálatas 2:20: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O Evangelho tem que ser seu Evangelho. O Evangelho tem que ser seu, tem que ser próprio seu, tem que fazer parte da sua vida, enraizar no seu DNA, no seu coração, você tem que respirar o Evangelho. Você tem que respirar o Evangelho. Essa é a personalização. O Evangelho tem que ser um com você, a ponto de sua mente já estar totalmente conectada, enraizada, pensando 24 horas no Evangelho. Isso é importantíssimo. Essa é a resposta para a nossa vida. Segundo, o que ele apresenta, nós precisamos desfrutar desse mistério que foi revelado. Não só desfrutarmos, mas fazermos esse mistério ser anunciado a outras pessoas. No verso 26 ele diz: mas agora revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas, por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer e obedecerem. Fazer conhecido esse Evangelho, esse mistério. Que mistério é esse que estava oculto,
que as pessoas não sabiam. Que mistério é esse? Que Jesus é o Cristo. Ninguém sabia disso. Estava oculto, estava obscurecido. Eles não sabiam disso. Precisou Jesus vir. Jesus se manifestou, as pessoas não sabiam e queriam matá-lo, mas Deus fez com que ele fosse conhecido. Os discípulos receberam essa resposta, que ele é o Cristo. Esse mistério que foi revelado, que é o Cristo, esse é o mistério de Deus, que traz vida, traz cura, traz saúde, traz libertação, a salvação, a vida eterna. Esse mistério que foi revelado por Deus. Amém? Eu quero te convidar a você abrir a sua Bíblia, né? Estamos lá finalizando. Abra a sua Bíblia em Colossenses. Colossenses, capítulo, depois de Romanos, aí um pouquinho mais. Depois de Filipenses, você vai ver Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1, versículo 26. Versículo 27. Colossenses capítulo 1, versículo 26, versículo 27. Vou fazer a leitura, acompanha na sua Bíblia. Diz assim: o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. Verso 27. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vós, em vocês, a esperança da glória. Aleluia, glória a Deus. Esse mistério que Deus deu a conhecer é Cristo em vocês, Cristo em nós, a esperança da glória. Isso é extraordinário. Aleluia. Então eu tenho que desfrutar desse mistério, eu tenho que conhecer esse mistério, que já não é um mistério que foi revelado, que está às claras, entender claramente. Esse mistério é Cristo. Essa é a resposta plena, amém? E o terceiro, por fim, a conclusão, nós vamos ter é a evangelização mundial. Proclamar esse mistério em todas as partes, em todas as regiões. Na parte final do versículo 26, como nós vimos, Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e a obedecer-lhe. O objetivo de revelar esse mistério é que as nações venham crer nele e que eu também venha obedecê-lo. Crer em Deus e obedecer a Deus, porque elas não creem em outros deuses, creem em outras coisas, creem em religiões, não creem em outras coisas, estão nessa realidade. Mas revelar esse mistério é para que as pessoas de todas as nações venham a crer nele, que ele é o único Deus verdadeiro e que somente Jesus é a verdade plena e absoluta que pode salvar o ser humano e que restaura a comunhão com Deus. Essa é a verdade plena. E isso está transmitido a todas as nações. E através dessa mensagem plena, desse mistério, para que os gentios, as pessoas das nações, creiam e possam obedecer ao Deus supremo e eterno. Aleluia! Assim, irmãos, finalizamos a mensagem. Que possamos ter esse exemplo das pessoas que investiram o seu tempo, trabalharam arduamente, entregaram suas vidas para o reino de Deus. Possamos tomar esse exemplo da nossa vida, quebrar o comodismo, quebrar as coisas que nos prendem, tomar posse desse evangelho. Paulo fez referência: o que é que vai ficar para a nossa descendência? O que é que vai ficar para os remanescentes? O que nós deixaremos para os remanescentes? Aqui tem uma lista de pessoas, homens, mulheres, que entregaram completamente suas vidas a Deus. E os remanescentes verão esse testemunho. E é tão importante, tão fundamental, que Paulo registrou. E nós, depois de quase 2.000 anos, estamos vendo aqui o exemplo dessas pessoas. Porque a nossa entrega a Deus trará grande testemunho. Amém? Aleluia. Deus abençoe. Vamos orar. Cura a sua cabeça. Vamos orar.
Pai, obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado pela mensagem. Temos aqui pessoas, alguns simples, mas que eram cheios do Espírito Santo. Alguns simples, mas que entenderam claramente esse mistério, e que puderam levantar a torre absoluta e colocar a sua vida completamente à disposição do Teu reino, cooperando com a liderança que estava na direção correta. Que assim, ó Pai, possamos tomar posse desta palavra, possamos colocar, meu Deus, a nossa vida dentro dessa resposta do Evangelho, possamos levantar essa torre absoluta como esses homens e mulheres que levantaram essa torre, Pai, plena, e puderam, Pai, ser uma testemunha na sua época. Essa é a nossa época, Deus, esse é o nosso tempo. O Senhor nos fez nascermos, ó Pai, nessa geração, que assim, ó Deus, nós possamos também, ó Pai, deixar esse legado, legado de evangelização, legado de testemunho, legado de trabalho árduo na obra do Senhor, e possamos, através desse trabalho, pelo Espírito, levantar discípulos absolutos. Assim, Pai, abençoe os irmãos, para que tenham essa segurança e desfrutem desta palavra, desse mistério de Cristo Jesus, que é a segurança plena da nossa vida, em nome